Shalom, graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Denis, essa aqui é a minha esposa, a pastora Conceição. Boa noite, graça e paz. Estou muito feliz por você estar aí do outro lado. Quero convidar você e toda a sua família a participar desse momento tão especial, que é a live da família. Chame sua família, vai, Convida, vai convida. ser extraordinário. Glória a Deus. Convida teu amigo, convida os irmãos, convida a mãe, convida o pai, convida os filhos, convida o vizinho para assistir. Hoje nós temos uma palavra do trono de Deus para você. E não tem como falar de família e não falar da responsabilidade que é conduzir uma família, né? E antes de começar essa palavra, eu quero falar para você que nós temos reuniões todo domingo, nossos cultos, né? Nossos cultos eles são abençoados. São 3 cultos. Tem o culto dos imigrantes, o culto em espanhol pela manhã. E nós temos o culto da tarde, que é o culto das 4, o culto das 6 e o culto das 7 horas da noite. Você que ainda não conhece a nossa igreja, se sinta convidado a comparecer, a participar, tá? E eu quero começar falando sobre essa palavra abençoada que nós viemos trazer hoje para essa live da família. Ela se encontra no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, que diz o seguinte: Porém, se vos parecerem maus aos vossos olhos servir ao Senhor, escolheis hoje a quem se vais. Se aos deuses a que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitastes. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gosto muito dessa passagem, uma passagem muito ministrada. Josué, quando ele falou isso, ele entendeu, ele estava direcionando, ele estava dizendo: eu e a minha casa, independente do que vocês escolham, independente de como está a situação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué chamou a responsabilidade para si. Josué disse que a responsabilidade era dele, de decidir o caminho, o rumo, a decisão, ele ia tomar a decisão pela família. Independente do que estava acontecendo, independente da situação daquele momento. E hoje não é diferente. Hoje nós vimos, observamos, ouvimos que hoje a sociedade quer tomar a decisão por você. A sociedade quer decidir o rumo da sua família. A sociedade quer decidir por onde você deve caminhar, por onde a sua família deve caminhar, o que a sua família deve fazer. A mídia hoje, ela faz isso. A família é algo que, para a mídia, ficou em segundo plano. Eles costumam dizer que a família moderna hoje tem muitos problemas. A família moderna hoje tem problemas com vício, a família moderna hoje tem problemas com a prostituição, a família moderna hoje é normal passar por isso. E não é. Quando eu digo eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu estou dizendo que eu vou lutar, eu estou dizendo que eu vou pelejar, eu estou dizendo que eu vou direcionar, que eu vou conduzir. E eu acredito que a autoridade, ela é constituída por Deus. Eu acredito que Deus, ele dá o direcionamento para você tomar a decisão pela sua família, tomar a decisão por ela. Nós somos um casal que nos conhecemos há 25 anos. Esse ano vai fazer 25 anos. Nós temos 6 filhos, 5 meninas e um menino. Nós temos uma filha casada que casou com um discípulo abençoado, um membro também daqui da igreja, evangélico, servo do Senhor. Eu digo que eu não perdi uma filha, mas ganhei um filho. E é um menino de Deus. Temos as nossas filhas. E eu digo para você que não é fácil, porque são filhos jovens, adolescentes, um menino bonito, 5 moças lindas, que o mundo tenta direcionar, o mundo tenta induzir a experimentar, o mundo tenta guiar, o mundo tenta... E não, o controle da minha família, quem tem somos nós, e guiado por Deus, nós vamos conseguir. Não abra mão desse controle.
Não abra mão dessa decisão. Isso é fundamental para que a sua família tenha um futuro, para que ela tenha um destino, para que ela tenha ela tenha descendência. É verdade, né? E nós procuramos sempre conduzir eles pela palavra, né? Porque eu e o meu esposo não tivemos esse privilégio de servir a Deus, os nossos pais servir a Deus, né? Então eu vou ler lá para você, a palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. E eu vou dizer para vocês, assim, todos esses anos que Deus nos abençoou com cada filho, nós procuramos amar, respeitar, na hora de corrigir, corrigimos, corrigimos com amor, mas sempre ali na lei do Senhor, né, para que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque a gente não teve isso, essa oportunidade de ser criado no Evangelho. E a gente conduz os nossos filhos e mostra para eles o que é o certo, o que é o errado, né? Porque nós não tivemos essa oportunidade, mas sempre buscamos o que é melhor para os nossos. Essa é a verdade, né? Porque Deus, ele nos dá o de melhor. Deus, todo dia, ele nos dá a oportunidade de ensinar e conduzir. Eu sempre falo para eles que a decisão de fazer as coisas certas e as coisas erradas está na mão deles. Mas, se eles decidirem fazer as coisas erradas, eles vão colher. Vou colher também porque sou mãe, né? Mas essa foi a decisão dele. Então, eu ensino para que eles não façam, porque muitas vezes essa decisão, para ele é muito fácil. Eu vou decidir, eu vou fazer. Só que a consequência é um peso muito forte. É verdade. E acarreta para toda a família, né? E eu creio, assim, que, como a passagem lá em Josué fala, né? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu creio nessa passagem. E nós conduzimos, sim, os nossos filhos e queremos sempre o melhor para eles, para elas, né? E convenhamos que o nosso Deus, ele caprichou nos nossos filhos, né? Porque são tão meninas abençoadas, muito lindas e meninas inteligentes. O meu filho também é muito inteligente. E é isso, é maravilhoso conduzir os filhos no caminho do Senhor É e mostrar o verdade. que é certo e o que é errado. O mais interessante é que a nossa igreja, o que nos encantou aqui no Chama Church, é exatamente esse ambiente familiar, esse ambiente. Nós temos 5 anos aqui no Chama Church e sempre foi uma igreja família, sempre foi uma igreja que acolhe, sempre foi uma igreja que foi projetada para ganhar a família. Ela ganha um membro e, através daquele membro, ela alcança toda a família. E é interessante porque nós observamos famílias, como pastores, nós observamos famílias inteiras congregando, fazendo parte de ministérios, fazendo GRs, fazendo Sky House, fazendo obra e tendo amor em fazer. Sabe por quê? Porque não há uma alegria maior do que você ver toda a sua família servindo ao Senhor. Não há um valor, não há um preço a pagar, não há dinheiro que pague essa vitória, esse ganho, essa felicidade. É uma emoção quase que nós não conseguimos explicar. Sabemos que essa emoção, que esse amor vem da parte de Deus. O Chama Church é isso. Ele projeta para ganhar a família, ele projeta para fazer com que a família cresça, prospere. Por isso que tem até uma frase que é muito repetida, que diz que Chama Church, minha igreja, minha família. É porque quando você encara o seu grupo, quando você encara as pessoas que você está cuidando como família, você como líder, você como responsável, você literalmente quer cuidar como filhos, quer cuidar como família, e isso acarreta um grande zelo para aquele grupo de pessoas. E nós vamos trabalhando em cima disso. Nós temos as GRs, famílias inteiras,
Trabalhamos na área do Petrópolis, no bairro de Petrópolis, eu e minha esposa, e nós cuidamos de várias GRs lá. Família, minha filha, a Rafaela, cuida de GR, uma GR de jovens, e assim, é maravilhoso ver a gratidão dessas famílias, porque quando chega na sexta-feira, no sábado, nós nos reunimos em mutirão para ver como vamos fazer para chegar aqui no Chama Church, na Cidade Nova. E aí a gente faz um grande mover, levanta valores, vai, aluga ônibus, aluga van, recebemos incentivo, mas a gente traz o povo, porque são famílias, são pessoas. Eu digo para você, não abra mão dessa responsabilidade. Não abra mão de decidir pela sua família. Você é filho, você é pai, não abra mão. Não desista. O diabo quer que você desista. Ele quer que você abra mão. Ele quer que você diga para ele assim, ó, parei, eu não quero mais saber, eu desisti. Interessante, né, que a Bíblia fala sobre autoridade, que toda autoridade é constituída por Deus, né? E a autoridade, sem autoridade, se o pai não tiver autoridade sobre o filho, né, a mãe não tiver autoridade sobre o filho, muitas vezes queremos que os nossos filhos nos obedeçam, mas sem dar um bom testemunho, sem praticar aquilo que é honesto, justo e verdadeiro. E é isso que nós ensinamos, não só para os nossos filhos, mas os nossos filhos na fé também. Porque como é bom você falar com autoridade, mas com carinho, com respeito, respeitando o espaço um do outro. Eu sempre comento lá em casa, a gente sempre faz oração em família, e eu sempre digo assim: eu prego para vocês, eu falo do amor de Cristo, eu falo que vocês têm que ser obedientes, porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele não vai me cobrar aquilo que eu não fiz. Eu plantei sobre a vida de vocês, eu plantei o amor, eu plantei o respeito e principalmente viver a palavra. É verdade. Nós fazemos, além das GRs, a gente faz o culto familiar. É essencial. A nossa rotina é essa. Ensinamos os filhos, ensinamos os discípulos, ensinamos os filhos dos discípulos a ter um devocional com o Senhor, a ter uma rotina com Deus. Entendemos que Deus ele tem que fazer parte integral da nossa família. A Bíblia, quando ela fala assim que o Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está falando que o Senhor está me guiando, é o Senhor que está me direcionando. A boa decisão, ela é fundamental. Como a minha esposa estava falando, ela mostra o caminho, ela permite que eles possam tomar a decisão, mas ela direciona para que a decisão que a pessoa possa tomar, a decisão que aquele filho possa tomar. E é um grande problema hoje na sociedade. Muito pai, muita mãe chega comigo, muito pai chega comigo e diz assim: pastor, eu não sei mais o que fazer. E eu digo: mas o que está acontecendo? Meu filho não me obedece. Minha filha não me obedece. E a gente vai, eu digo: vamos ver o que está acontecendo. Quando começou isso? E aí eles começam a falar quando começou e tudo. Mas todo começo dessa dificuldade começa com o fato de abrir mão da autoridade que Deus constituiu. Eu vou dizer para você que lá em Romanos 13 ele fala sobre isso. Ele diz que toda autoridade é constituída por Deus. E eu digo para você que pai e mãe é a autoridade. Mas quando o pai e quando a mãe chegam com um filho e abrem mão dessa autoridade, dizendo a ele que ele é o cara, que ele é bom, quando ele abre mão dessa autoridade, quando ele diz assim: filho, vem conversar comigo de homem para homem, eu estou abrindo mão dessa autoridade. E o filho até vem conversar comigo de homem para homem. Mas o dia que eu quiser me impor como pai, ele vai dizer: epa, não grita, porque eu sou homem também. Então, quando se abre mão dessa autoridade, também tem consequência. E a gente vai ver lá atrás essa consequência. Ela tem um princípio. Margem de tolerância é como o pecado. Começa ali e ele é como uma criança mimada. Eu observo crianças e eu vejo que eles vão testando qual é o limite. Ele dá aquele primeiro grito, ele dá o segundo grito,
ele dá terceiro grito mais alto. No quarto grito, o pai disse: ei, para, não grita. Mas ele sabe que o limite dele é 4 gritos. E ele vai explorar esses 4 gritos, ele vai explorar esses 4 limites dele até onde ele puder. Na verdade, testando a autoridade do pai e da mãe, né? Muitas vezes, o pai ou a mãe, eles dão legalidade para esse tipo de coisa acontecer, né? Por quê? Porque ele vai deixando, acha bonitinho, acha engraçadinho, e o filho, ele vai testando o pai, realmente, vai fazendo até onde dá, né? Mas lá em Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha o que a passagem em Provérbios fala para mim e para você, para que você venha ensinar o seu filho, a sua filha, né? Com amor, com carinho, mas na palavra, para que quando ela cresça, realmente ela não se desvie. É uma verdade, né? Ensina teu filho pelo caminho onde deve andar, para que depois de velho ele não se desvie. Realmente. Você sabe qual é a melhor sensação? É uma das melhores sensações que você pode sentir na sua vida. É a sensação de missão cumprida. Você pai, você mãe, você que é filho agora, mas que vai casar e ter filhos. É saber que você cumpriu a sua missão com eles. É saber que você fez a diferença na vida deles. É saber que você foi o mentor. Não abra mão de ser o mentor dos seus filhos. Não abra mão de ser o amigo dos seus filhos. Não abra mão de ser a autoridade na vida dos seus filhos. Filho, eu quero dar um recado para você. A Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem e você vá bem nessa terra. Olha o que diz essa passagem. É interessante, porque é uma ordenância com mandamento. E se você observar bem, se você for estudar a fundo, quando há uma passagem desse tipo, que é uma ordenância com mandamento, se você fizer ao contrário acontece. Se você desrespeitar, os teus dias vai se encurtar. Se você desonrar, você vai mal nessa terra. Então, é necessário, filho, fica a dica para você aí. Honra, aproveita o teu pai. Quantas famílias, quantos filhos hoje não têm o seu pai ou a sua mãe para abraçar? Quantos perderam os seus pais nessa Covid, nessa pandemia? Quantos não têm mais a oportunidade de abraçar? E isso é muito sério. Porque nós só vamos, realmente, quando nós estamos relaxados, nós só vamos notar a perca quando realmente não temos mais. Infelizmente, isso é verdade, né? E muitos pais, muitas mães não corrigem os seus filhos, né? E a passagem lá em Provérbios 13:24 diz assim: e quem se nega a castigar o seu filho não ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Eu disciplino muito lá em casa, né? Quando eu acho o momento certo, a hora certa, eu chamo, converso e digo: você está errado nisso. E ainda que fique por ali chateado, mas depois vem, me pede perdão e confessa: realmente, mãe, eu estava errado, eu quero procurar melhorar. E eu vou, abraço, se necessário orar, eu oro, né? Por quê? Porque eu não tive isso, né? Todos nós precisamos de um pai e de uma mãe. Se o teu pai e a tua mãe não está mais presente, porque eu também não tive meu pai e minha mãe presente. Mas se você que está aí não teve o seu pai e a sua mãe presente, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Faça como Cristo amou a igreja. Dê sempre o seu melhor para o seu filho. Não olhe para o passado e pegue as coisas do passado. Ah, porque o meu pai, ele fez isso, ele me maltratou, ele me espancava, ele fazia esse tipo de situação comigo. Então, hoje eu não tenho o que dar, porque eu recebi isso. Você pode sim, você deve. É Você verdade. deve sim amar, respeitar o seu filho, porque um dia você vai ficar velho e ele está jovem ainda, ele vai dizer assim: eu aprendi muita coisa com o meu pai, eu aprendi muita coisa com a minha mãe. E eu vou falar para você, eu escuto isso muito dos meus filhos e eu sou grata a Deus por isso. Glória a Deus. E o mais interessante nessa questão do cuidado com a família é porque, assim, são 5 filhas.
O engraçado é que todo mês aparece alguém por lá olhando, pastor, eu queria me converter, mas ele olha assim e disse, poxa, quero me converter, mas já com... E eu sempre oriento as minhas filhas minha filha, a pessoas muitas pessoas vão se aproximar de vocês, jovens mais novos, jovens com mais velhos que vocês, e vocês sabem qual é o padrão. Eu sempre digo para elas que existe um padrão. E o padrão é um rapaz cristão, é um rapaz honesto, é um rapaz que tenha, mas a principal característica é saber como é a família dele. Eu até brinco com elas, né, que eu digo assim, minha filha, um mau pai, um mau filho, na verdade, ele vai ser um mau pai, ele vai ser um mau esposo, ele vai ser um mau marido, ele vai ser um mau companheiro, porque é um ciclo. E eu oriento toda pessoa que chega próximo de mim e relata esse tipo de situação e fala, eu oriento ao quê? A quebrar esse ciclo. Como a minha esposa falou, ela disse, olha, se você não passe para você não passe para os seus filhos a dificuldade que você teve na sua infância. E é realmente isso. Muitas vezes nós passamos por situações que tentamos refletir sobre a vida dos nossos filhos. Eu sempre costumo falar e observar os discípulos, quando eu vejo o discípulo que ele tem um bloqueio para certo tipo de atividade, por exemplo, atividade com família, atividade com pais, atividade com mães, é engraçado, porque em alguma hora no passado dele, houve alguma rejeição, houve algum bloqueio, houve algum trauma. E a gente procura ajudar, a gente procura conversar, a gente procura ajudar a curar essa ferida, ajudar a ver as coisas e entender que é como se converter, como a Bíblia fala. Aquilo que foi velho se passou e tudo se fez novo e nós somos novas criaturas. O trabalho familiar, ele é algo muito árduo. Existe muita gente que chega comigo, pessoas já crentes, né? E eu sempre, pastor, o meu sonho é ser pastor. O meu sonho é cuidar de vidas. Eu digo, então, começa cuidando pelos da sua família, filho. Começa cuidando. O teu treino, o teu ensaio é começar cuidando dos teus. Cuidando dos filhos, cuidando da tua esposa, cuidando das pessoas que estão ao teu redor, né? Cuidando mesmo. Até eu brinco, às vezes, que as pessoas perguntam, pastor, como é o senhor em casa? Eu digo, filho, não pergunta de mim, não. Pergunta dos meus vizinhos. Vai lá, eu digo, aproveita que tem vizinho meu que mora na frente e é discípulo. Por quê? Tudo isso é testemunho. Se teus vizinhos veem o teu testemunho, observam o teu testemunho, imagina os que estão dentro da tua casa. Imagina os teus próprios filhos. E se teus filhos te dão um bom testemunho, você é um pai virtuoso, você é uma mãe virtuosa. Porque bom testemunho não é aquele que dá tudo que o filho quer, mas aquele que faz tudo para que o filho vá bem. Aquele que procura conduzir a sua família da melhor forma. Hoje, desculpa, meu amor, mas não há uma melhor forma do que conduzir a sua família pelo caminho de Deus. Criar os seus filhos, não há um outro jeito. Criar os seus filhos pelo caminho de Deus, ensinar eles, isso faz a diferença. Isso vai refletir na vida deles lá na frente. É verdade. Família é deixar um legado, ensinar aquilo que você aprendeu e ensinar para os seus filhos, para que eles venham ensinar para os seus netos. Para que um dia, quando você não estiver mais aqui, Deus já tiver te levado para a glória, eu creio, em nome de Jesus, ele vai dizer assim, olha, meu pai ensinou isso, me ensinou a ter caráter, a ser honesto e me ensinou a ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Ser família é amar, é respeitar e honrar. Ser família é acreditar no potencial, ainda que a pessoa se ache tão pequena. Ser família
é como a nossa igreja abraça, ama, cuida e faz crescer, florescer. Verdade. Isso é ser família. Glória a Deus. É isso mesmo. Ser família é dar crescimento, dar limite, dar desenvolvimento, dar conhecimento. Não tem como você guiar a sua família sem mostrar para ela aonde ela pode ir e aonde ela não pode ir. O que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. O limite, ele é muito importante. O limite, ele serve para você proteger, o limite protege, porque você estabelece ali uma cerca, não é só para dizer que aquilo ali é seu, mas para que as outras pessoas entendam que ali é o seu limite, ali é o espaço da sua família. E uma família pais que criam seus filhos sem esse limite, eles ficam soltos, eles não sabem, eles não conseguem identificar até quem é quem. É necessário que nós sejamos presentes na vida dos nossos filhos. É necessário que a gente possa entender qual é a vontade de Deus sobre a vida deles. É necessário que a gente possa ter esse foco. Hoje eu estava até conversando com a minha esposa e até eu falei para ela a respeito disso. Que hoje a mídia ela tenta tirar esse foco. A mídia ela tenta estabelecer uma desconexão. Ela tenta estabelecer uma distração. Aonde teve um caso que eu vi, eu achei assim um absurdo. Eu trabalho com aplicativo, como algumas pessoas sabem, e eu vejo isso mais ou menos diariamente. Eu vejo famílias inteiras dentro do carro, cada um com um telefone. E eles estão dentro do carro, cada um com seu telefone, só quem não está é o motorista. Mas aqui e acolá, para no sinal, ele pega. A família inteira no telefone, em um grupo, se comunicando, mas sem contato. As famílias vão, por exemplo, fazer suas refeições com o telefone. Hoje, a família, as pessoas elas estão sem aquela intimidade, aquela plenitude da intimidade, aquela coisa, aquela pegada mesmo, aquela coisa de sentar, como os antigos faziam. Vamos almoçar, sentava todo mundo numa mesa, almoçava, fazia suas refeições. É algo assim. Hoje, as famílias elas estão dispersas. Vem o filho, pega o prato, leva para o quarto dele, vem a filha, pega o prato, senta lá no sofá. A mãe faz a refeição lá na cozinha e o pai faz a refeição lá fora. Não é certo, gente. Projete a sua família, mude a história da sua família. A nossa igreja ela trabalha em cima disso, ela trabalha para mudar histórias, ela vem mudando histórias, ela vem fazendo a diferença. A nossa igreja vem fazendo a diferença através dos GRs, ela vem fazendo a diferença através das Sky Houses. As Sky Houses têm sido uma ferramenta poderosa de evangelismo. Por quê? Porque a gente vai e faz as visitas, a gente entra, muitas vezes, no aconchego, na intimidade dessas famílias, assim como quando elas permitem que a gente entre. E o impressionante é que a história é a mesma e só muda os personagens. Esses personagens, a história é a mesma. A história é a mesma. É um conflito entre pai e mãe, filhos com problema de vício, filha com problema emocional, pessoas dentro da casa com depressão. E eu digo, a princípio, o primeiro reflexo é o quê? É tentar descobrir o início de tudo. E quando a gente vai ver, esse início está exatamente em algo que dividiu a família. Esse início está em algo que proporcionou a divisão entre a família, que fez com que a família perdesse a comunicação. Não perca a comunicação com a sua família, não perca a comunicação com os seus, não perca a comunicação com seus filhos, não perca a comunicação com a sua esposa, não perca a comunicação com aqueles que você ama. Não ache que eles são de enfeite. Vá lá, você, marido, vá lá, pergunte como foi o dia da sua esposa. Esposa, pergunte como foi o dia do seu marido. Pergunte como foi o dia dos seus filhos.
O que seus filhos fizerem em especial. Procure se interagir. A falta de interesse hoje é o principal motivo que desencadeia um grande terremoto no meio da família. O início de tudo é a falta de comunicação. O início de tudo é o relaxamento, é você achar que está tudo bem e que você não tem que se preocupar com nada. Tem que se preocupar, sim. Se preocupe se o filho está com a nota baixa, se preocupe se a esposa está bem. Eu sempre faço uma pergunta para os meus discípulos, principalmente com os casais, e eu pergunto para eles assim, o estado emocional da sua esposa é importante para você? E eu faço a esposa perguntar, e eu pergunto para a esposa, o estado emocional do teu esposo é importante para você? Eles dizem, é. Eu digo, então por que você não se preocupa quando tem algo errado? Ah, pastor, porque eu sei que vai passar. Ah, pastora, porque eu sei que vai passar. Não vai passar. Até você resolver. Até você tomar a atitude de saber o que está acontecendo. É verdade. Na verdade, muitas famílias estão sendo destruídas realmente por decisão, né? E aí começa pelo pai ou começa pela mãe e vai por água abaixo. Mas se não tem uma estrutura, não tem como todo mundo ficar junto, não tem aquele amor, não tem respeito. E muitas pessoas, muitas crianças estão aí caindo na prostituição, no engano, na mentira. Nós vivemos ali no bairro do Petrópolis, nós vemos muitas situações bastante tristes, né? E, infelizmente, mães levando seus filhos para o mundo das drogas, mundo da prostituição. E semana passada, agora, eu vi até uma moça que ela é usuária de droga, né? E o rapaz me falou que ela não tinha família, o pai morreu, a mãe morreu e a estrutura dela, que era a família, o pai, a mãe, não estava mais lá. Ela só tinha uma irmã, mas essa irmã vivia a vida dela. Então, é como se cada um por si e Deus por todos. A questão desse cuidado com a sua família, ele é importante. A preocupação do estado emocional da sua família, ela é importante. Por quê? Primeiro motivo é que nós não podemos ser egoístas ao ponto de se preocupar somente com o que está acontecendo com você mesmo. Você tem que ver o que está acontecendo ao seu redor. Você tem que ver, pai, mãe, você tem que ver se tem algo diferente com teu filho. Esposa, vê se tem algo diferente com teu esposo. Muitas vezes é algo simples, banal. A gente sempre faz eu com minha esposa fazemos um processo de liberar perdão. Um processo de um perdão mútuo. Um perdão onde a gente chama de perdão generalizado. Onde a gente faz a prática do perdão, a prática do pedido do perdão, porque é uma coisa que parece simples, mas quando a pessoa está magoado, triste, entristecido, é algo bem difícil de fazer. E a gente dá mecanismos, ferramentas para que a pessoa consiga realizar. E essa semana até o pastor Ellison, eu estava observando uma mensagem, né, falando a respeito de estudo, de estabilidade emocional, de maturidade emocional familiar. E é verdade, é algo interessante, porque essa maturidade emocional, tomar atitude, esse texto, se eu não me engano, está lá em 1 Coríntios 13, eu acho que 13, 11, que fala a respeito de maturidade. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, andava como menino. E realmente, só quem é homem toma a atitude. Só quem é homem, quem diz eu sou homem, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou a pessoa madura dessa família, eu vou tomar a responsabilidade para mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu vou criar mecanismos para que a minha família venha conhecer a Deus como eu conheço. Eu vou criar mecanismos, eu vou criar formas, eu vou convidar, eu vou trazer. Por isso eu falo para você, traga. Você que já conhece a nossa igreja, traga o seu familiar, convida.
Você que ainda não conhece, a gente se situa aqui na Avenida Pedro Bispo Massa. Eu costumo dizer, meu apóstolo fala muito isso, que ele diz que não é o shopping que é próximo. Ele diz que não é a igreja que é próxima ao shopping, ele diz que é o shopping que é próximo à igreja, é o que é próximo ao shopping Samaúma. Eu digo para você, traga, venha fazer uma visita. Converse com os nossos líderes, converse com os nossos pastores, converse com o nosso apóstolo. Procure, tome a iniciativa, tome a decisão de mudar a sua história. Não aceite do jeito que está. Não aceite que continue da mesma forma. Parece que vai ficar tudo bem, mas não vai. É necessário ter a atitude da mudança, é necessário fazer como Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tomar a iniciativa é fundamental para que a história mude. É uma decisão. Decidir, né? Decida. Se for necessário, peça perdão. O perdão, ele abre portas, né? E eu acredito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero dizer para você que está aí assistindo essa live maravilhosa, creia, profetize dentro da tua casa. Você, mulher, você, marido, profetize na vida dos seus filhos, que eles serão grandes pessoas que vão construir, que vão se dedicar à obra de Deus, e Deus vai abençoar, vai abrir portas, que vão ser grandes doutores, vão fazer parte do melhor dessa terra, porque Deus, ele diz que ele tem o melhor, não só para mim, para você também, mas a decisão está sempre nas tuas mãos. Decida. Verdade. É interessante, ela falou a respeito de decisão. Quando fala lá em Romanos a respeito de autoridade, toda autoridade é constituída por Deus. Eu quero dizer para você, pai e mãe, que você também tem autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Então, quando você olhar para os seus filhos, decrete sobre a vida deles felicidade, prosperidade, decrete sobre a vida dele coisas boas. Ontem eu observei uma mãe e ela falou que estava desacreditada, que eu digo, não, decrete. Minha esposa mostrou para ela, decrete sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu filho, bênção, cura, porque a boca, ela tem poder, e principalmente a boca da mãe e a boca do pai fazem a diferença na vida de um filho, faz a diferença na vida de uma filha. Não desista dos seus. Nós temos um trabalho maravilhoso ali dentro do Petrópolis. Somos representantes da igreja Chama Church ali dentro do Petrópolis, e a gente ama trabalhar com famílias, né? O nosso apóstolo ele confiou essa responsabilidade a gente, e eu agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade, agradeço a vida dele, agradeço a vida da pastora Marcela, agradeço a vida de todos os pastores da nossa igreja que fazem um trabalho e trabalham arduamente dia e noite, para que a gente possa vir ganhar famílias, conhecer mais famílias. As ideias que são colocadas, meu Deus, ferramentas maravilhosas. Essa GR foi uma ferramenta que veio para revolucionar. A Sky House também veio para revolucionar. O ganho de pessoas, de famílias, ele está muito. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você que ainda não tem uma GR na sua casa, você que ainda não tem uma Sky House na sua casa, eu acho que deve ter o nosso número aí, tem o número aqui da igreja. Se você ainda não fez uma visita, liga para cá, digo, gente, é o seguinte, eu quero uma GR na minha casa, eu preciso de uma visita, eu preciso conhecer um povo de Deus, eu preciso que o povo de Deus venha na minha casa. A gente vai fazer uma visita na sua casa, a gente vai conversar, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai ver o que a gente tiver alcance de fazer, a gente vai fazer. Nós trabalhamos hoje com uma média de pessoas, trazemos pessoas todos os domingos para cá, mas todos os dias estamos em atividades fazendo o trabalho na casa das pessoas, na casa dos membros, dos discípulos, de pessoas que ainda não conhecem a Deus também. Eu quero dizer para você também, antes de eu encerrar essa live, eu quero dizer para você que todo esse trabalho, ele só é possível acontecer por causa, você que é membro, por causa da minha contribuição e da sua contribuição. O que eu estou falando de contribuição é realmente do teu dízimo, é da tua oferta, é da tua primícia, é da tua contribuição financeira. Essa contribuição financeira é fundamental para que as coisas possam acontecer. E deve estar aparecendo aí na tela agora,
tem o nosso número do Pixel, tem o número das contas da igreja, e eu quero inspirar o teu coração a fazer uma oferta. Eu quero inspirar você que ainda não é membro, mas que sente vontade, que sente no seu coração de abençoar, seja motivado, seja inspirado a fazer a contribuição, a ajudar o povo. Sabe por quê? Porque essa contribuição, ela tem ajudado a restaurar famílias. Eu lembro desse período agora de pandemia, a quantidade de pessoas que foram ajudadas, abençoadas, muita gente desempregada, infelizmente muito auxílio funeral, muita coisa foi. E Deus não deixou faltar, Deus inspirou o coração de pessoas. E eu até brinco lá no Petrópolis, eu digo assim, olha, só vai contribuir realmente quem tem parte com Deus, quem tem comunicação com Deus, quem se sente incomodado. Eu ensino uma coisa bem interessante que está lá no livro de Mateus, que fala, Jesus falou assim, se tu deres um copo de água a um dos meus pequeninos, é como se estivesse dando a mim. E é engraçado porque essa pequena passagem que diz assim, se tu deres, se tu decidir fazer, se tu decidir contribuir, essa palavra se tu deres, se tu decidir dar, é muito forte. Porque ela faz a diferença. Ele está dizendo se eu tomar iniciativa. Está dizendo que alguém precisa falar alguma coisa para mim? Não. É no meu coração. Gerou no meu coração a vontade de abençoar, eu vou abençoar. Mas se eu abençoar, o Senhor não fica devendo nada para mim. É verdade. E outra coisa, quando você dá o seu melhor, Deus, ele olha do céu e vê que você deu com todo o seu coração. E se você vier fazer uma visita aqui na nossa igreja, na Chama Church, você vai ver quantas mudanças Deus fez através da tua contribuição, através do teu coração. É verdade. Essa questão do dízimo, até o meu apóstolo ele fala uma coisa interessante, que ele diz que é um assunto tão santo como qualquer outro, porque realmente muda a estrutura e muda a história de pessoas. Eu dei um ensinamento esse mês agora para alguns discípulos e eu fiz uma pesquisa. E eu perguntei dele, existem várias instituições, né, que elas trabalham com a questão da fidelidade ao Senhor. E eu tenho alguns amigos que são judeus, e é engraçado, um deles perguntou de mim, Denis, tu já viu algum judeu pobre? Algum judeu que passa necessidade? Eu digo, não. Ele disse, tu sabe por quê? Eu digo, por quê? Ele disse, porque o judeu em si, ele quer que Deus tenha parte em tudo que ele tem. Então, se tu abençoar para ele, se tu chegar com ele e disser, eu vou te dar essa cadeira, ele vai olhar para você e vai aceitar. E ele vai dizer assim, mas quanto foi essa cadeira? E tu vai olhar e vai dizer, não, poxa, a falta de educação é não. É porque ele quer saber quanto foi, porque ele quer tirar o dízimo dessa cadeira. Se tu der para ele esse telefone, ele vai perguntar de ti, quanto foi? Porque ele quer tirar o dízimo desse telefone. Ele quer tirar o dízimo da cadeira, ele quer tirar o dízimo da placa, ele quer tirar o dízimo desse telefone, ele quer tirar o dízimo desse sofá. Sabe por quê? Porque ele quer que Deus tenha parte em tudo que ele tem. Eu digo, é uma verdade. Sabe por quê? Quando Deus tem parte em tudo quanto você tem, tudo que você toca se torna abençoado e próspero. E muitas vezes as pessoas dizem, mas como pode a prosperidade ter alcançado a vida de uma pessoa dessa forma? Porque ele trabalha, mas não era para ser desse jeito. Porque você tem que fazer a sua parte, você tem que trabalhar. Mas o milagre quem faz é o Senhor. E o Senhor quer fazer o milagre na tua vida. O Senhor quer prosperar a tua vida. O Senhor quer desenvolver a tua vida. Ele quer fazer com que você seja abençoado em tudo que você tocar. E a nossa igreja, Malaquias 3,10, ele fala assim, trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. E depois disso, fazei prova de mim se eu não abrirei as comportas do céu e derramarei ricas bênçãos sem medidas que você não vai ter nem onde guardar. É interessante porque essa é a única passagem. E depois disso ele diz assim, ó, e depois disso, fazei prova de mim se eu não abrirei as comportas do céu. Quando ele fala assim, se eu não abrirei as comportas do céu e derramarei ricas bênçãos, é o único versículo que diz para você fazer prova dele. É a única passagem que você vai encontrar e fazer prova de mim.
Eu acredito que a fidelidade, que o coração voluntário, que a contribuição. Imagina uma coisa, você está cumprindo um mandamento e está abençoando pessoas, gerando na vida de pessoas a oportunidade delas também serem abençoadas. Está gerando na vida de pessoas a oportunidade da história delas serem mudadas. Você sabe por quê? Eu costumo falar, eu tenho uma filhinha, ela tem, Safira, tem 10 anos. A Safira já é dizimista. Safira tem 10 anos. Tem 10 anos, né? A Safira já é dizimista desde quando nós entramos aqui na Chama. E é interessante, porque ela já foi chamada até lá no púlpito lá para falar sobre isso. E é engraçado, porque é um princípio que eu coloco no coração dos nossos filhos. A fidelidade com Deus não é só fidelidade. Eu costumo dizer para eles que é ter uma parte com Deus. Que é ter uma parte do suor, é ter uma parte do sacrifício, é ter uma parte onde a gente possa dizer, foi eu tenho uma parte ali naquele ar-condicionado, eu tenho uma parte aqui nesse carpete, é ter uma parte, é ter algo para que eu possa dizer assim, se eu tenho parte nessa obra, eu tenho parte na contribuição, na restauração de pessoas, e isso vai fazer a diferença na sua vida. Então, eu convido você a contribuir, eu convido você a fazer a diferença. Faz prova com Deus. Faz prova com Deus. Ah, pastor, mas o que eu ganho dá mal para mim. Eu te garanto para você, eu garanto para você, que do momento que você tomar a iniciativa de mudar a sua história, eu garanto para você que Deus vai olhar para você. Eu tenho uma passagem, eu tenho uma passagem no livro de Mateus 7 que diz que com a medida que eu meço, eu sou medido. Com a mesma forma, da mesma forma que eu trato, eu também sou tratado. Da mesma forma que eu julgo, eu também sou julgado. E eu pego essa passagem como exemplo, porque é uma verdade. Com o mesmo carinho que eu trato as coisas de Deus, Deus vai tratar as minhas coisas. Com o mesmo carinho que eu emprego nas coisas de Deus, Deus vai empregar nas minhas coisas. E muitas vezes eu tenho algo, eu tenho um desejo no meu coração, eu quero algo para a minha vida. Você quer receber algo impossível? Você quer receber algo diferente? Faça algo diferente. Tome a atitude de mudar a sua história. Amém? Vamos fazer uma oração, vamos encerrar. Eu quero trazer você, eu quero chamar você para essa oração. Eu quero, mãe, pai, eu quero que você, aí na sua casa, você estenda a sua mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar autoridade sobre a sua vida. Eu quero profetizar direcionamento de Deus para a sua vida. Eu quero profetizar o controle. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu e a minha casa, Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fecha teus olhos aí na tua casa. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, o poderoso Adonai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa vir sobre a vida dessas pessoas que estão nos assistindo. Eu quero profetizar sobre a vida delas, Senhor, o controle, Pai, o direcionamento, Pai. Pai, eu quero, Pai, profetizar, eu quero dizer, Senhor, eu quero pedir, meu Senhor, acampa teus anjos sobre aquela casa, sobre aquelas casas, Pai, sobre aquele lugar, sobre a vida de cada um hoje, Pai, que precisa de um direcionamento. Pai, manifesta o teu poder, a tua vontade, restaura, Pai, a família, daquele que está com a família, Pai, destruída. Restaura, Senhor, o casamento. Restaura, Pai, a harmonia. Restaura os laços familiares. Pai, incomoda os corações para o perdão. Manifesta, Pai, a tua vontade no meio da família. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, eu quero pedir, Pai. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que muitas famílias que estão nos assistindo agora vão ver a restauração dos seus entes queridos, vão ver a restauração da família através da tua palavra, em nome de Jesus. Assim nós oramos e oramos também, Senhor,
Pelos que estão aqui, Senhor, que estão nos assistindo, que Sim, querem Deus, Pai, em contribuir, nome que de vão Jesus, Pai. contribuir, que contribuam. Sim, meu Deus. 100 vezes mais, Pai. Eu quero profetizar Aleluia, Deus. a Sim, Deus prosperidade querido. sobre a vida deles. Aleluia, Em Deus. nome de Jesus. Louvado Em seja o nome teu de nome, Pai. Jesus. Amém. Amém. Eu quero profetizar e não esquece, Aleluia, domingo Deus. tem 3 cultos. Culto de manhã dos imigrantes e nossos 3 cultos à tarde. Você está convidado. Você que ainda não conhece a nossa igreja, vem, faz uma visita e vê a diferença de Deus na sua vida. Amém? Amém. Shalom. Tchau, gente. Graça e paz. Graça e paz.